Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com grade amostral e a sua aplicabilidade na agricultura de precisão, né? Então o intuito é verificar como que as ferramentas de geoprocessamento são úteis, né, para a geração dessa grade amostral, e entender um pouco do que se trata a grade amostral dentro do contexto de agricultura de precisão. Bom, nesse sentido, nós precisamos entender, né, um pouco o que é agricultura de precisão. Então, agricultura de precisão ela é tratada como um sistema de gerenciamento agrícola, né, que vai utilizar muito a parte tecnológica e tecnologia, né, das máquinas, até, aliado com dados da propriedade, né, para tomar a decisão. Então, o objetivo é otimizar a produção, aumentar a eficiência, né, do uso de recursos na agricultura e também a redução do impacto ambiental com aquilo que feito, realizado, né, que é de manejo nas áreas agrícolas. Então, ao invés de tratar a lavoura, né, a área de produção de forma uniforme, como se todas as características de solo são iguais dentro do talhão, né, a agricultura de precisão ela vai considerar que há uma variabilidade espacial nessa questão do solo, naquilo que seja da produção e daquilo que interfere na produtividade da cultura, né? E também levando em consideração a variabilidade temporal, né? Que há uma diferença com o passar do tempo no manejo dessa área. Então, com isso, a ideia é aplicar insumos, né? Fazer esse manejo de forma diferenciada, né? Precisa em cada ponto da propriedade, né? Então, naquilo que o manejo necessita. Bom, de certa forma, se nós olharmos para o ciclo da agricultura de precisão, nós temos aqui uma primeira parte que refere-se ao mapeamento da variabilidade espacial, né, da cultura, daquilo que influencia na cultura. Após esse mapeamento é feita uma análise e aí entra o trato cultural e aplicação de insumos, né? Então, tudo isso considerando em taxa variável. Então, esse mapeamento da variabilidade da cultura, né, seja também não o mapeamento da variabilidade apenas da produtividade, né, mas aqueles aspectos que influenciam a produtividade, podemos destacar aqui os nutrientes que o solo dispõe, né, que vão influenciar na produtividade, e esses nutrientes eles podem, né, ser corrigidos. Então, nós podemos nutrir o solo com aquilo que é requisito para o desenvolvimento daquela cultura, né? Então, para fazer esse mapeamento da variabilidade das questões, né, de solo e para, enfim, fazer análise dos dados, nós temos um passo aqui que é a coleta de dados e as informações, né, levando em consideração o georreferenciamento. Então, para isso, em agricultura de precisão, existe o conceito de grade amostral. Então, o grade amostral é a definição de pontos para a coleta de dados, né? Então, esse coleta de dados nós podemos destacar aqui a coleta de solo, para depois esse solo ser enviado para um laboratório, fazer análise dos nutrientes, né? Macronutrientes, micronutrientes, textura do solo. Então, esses aspectos, as características dos solos podem ser levantadas, né? Mas também em cima dessa grade amostral nós podemos fazer outro tipo de coleta, né? Então, por exemplo, coleta para análise foliar, né? Até mesmo para determinação da produtividade, né, de forma manual, caso a área, né, não disponha, o produtor não disponha de um equipamento que tenha equipado com sensores, né, que possa gerar um mapa de produtividade, né, fazer essa coleta de dados brutos para geração de mapas de produtividade. Então, até mesmo a determinação da produtividade para gerar um mapa de produtividade da colheita dessa lavoura, né? Então, a ideia dessa grade amostral, nós podemos determinar pontos com a sua localização, né, no espaço, com latitude e longitude, né? E nesses pontos, então, é que são coletadas as amostras. Então, aqui um exemplo de uma coleta de um ponto onde, em um determinado raio, são feitas várias amostras, né, coleta de subamostras, que naquele raio representa uma amostra composta daquele ponto georreferenciado, né? Então, esse é o conceito aí da grade amostral.
Então esse aqui também, nós estamos vendo uma grade que é considerada regular, né? Então com uma sistemática, na verdade nós temos essas linhas aqui com espaçamento, com o mesmo espaçamento, né? Na linha inferior aqui também o mesmo espaçamento entre pontos, né? E aqui há um certo deslocamento entre as linhas, né? Mas é uma sistemática de grade regular. Mas também há situações que nós temos o conceito de grade irregular, né? Então, essas aqui são algumas áreas, uma quantidade de pontos, né? Então, primeiro aqui com 100 pontos amostrais, essa aqui um pedaço da área com 52 pontos amostrais, aqui uma outra área com 73 pontos amostrais, né? Então, a gente percebe que não há uma sistemática regular, né? Porque essas grades aqui foram geradas considerando as curvas de nível, né, as linhas de semeadura, então, para facilitar o deslocamento para a coleta de dados, né, e você ter uma coleta de amostras aí representativa, que não caia, por exemplo, em cima, na parte superior de uma curva de nível, ou nas bases, então, para que haja uma melhor amostragem daquele ponto, né. Então, aqui outra grade amostral, então aqui representando a numeração. Aqui nós temos uma camada ao fundo de imagem de satélite que é possível perceber, né, a delimitação aqui entre as curvas de níveis e os pontos localizados, né, então nessas faixas. Então é importante verificar que há essa identificação dos pontos. Isso vai servir para depois que a coleta, né, do solo ou outro tipo de coleta que for feita, né, que ela seja devidamente numerada e o ponto ser determinado, né, de forma espacial através dessa identificação, né. Então, se nós podemos utilizar essa grade amostral, né, uma sequência de anos, né, então sempre para fazer as amostras naquele mesmo ponto e ter de repente a geração, determinação de mapas, né, de forma temporal, fazer alguma análise temporal e então o princípio da determinação dessas interpolações desses dados, né, então estão seguindo a mesma estrutura de coleta. Seguindo, nós temos aqui a questão, né, de grade amostral versus o mapa, né? Então, o mapa, quando nós falamos em mapa, nós temos essa condição suavizada, né, de visualização espacial. Então, nós podemos, a partir de uma coleta de dados em cima dos pontos de uma grade amostral, gerar posteriormente um mapa deste atributo, um mapa, né, da produtividade. Então, posso gerar vários mapas para ter a representação espacial daquele determinado atributo, né? Então, essa é a importância da grade amostral em agricultura de precisão, né? Então, se esse mapa aqui ele tem já uma resolução melhor do que uma resolução, né, do que seria uma grade amostral. Então, a ideia é que o mapa é composto por pixels, né? Então, os pixels eles têm também um tamanho, né, que determina a sua resolução e são colocados, né, mostrados lado a lado de forma regular. Então, por isso nós temos essa condição suavizada de representação dos dados, ok? Então, para isso, nós precisamos de um processo chamado de interpolação de dados. Então, essa interpolação de dados é a utilização de algumas técnicas, né, baseadas na determinação, na estatística, né, que vão, com base nesses pontos, né, fazer a geração de uma quantidade mais densa de dados que aí então representa o mapa. Podemos considerar nesse fluxo para a geração de mapas, né? Então essas três etapas. Então a determinação da grade amostral. Essa determinação da grade amostral é feita por um software, né, de informação geográfica, né, um SIG, Sistema de Informação Geográfica, que vai nos auxiliar nessa geração, ok? Após ter o mapa, a grade amostral definida, nós partimos para a coleta dos dados a campo e é importante que essa coleta, eu destaco aqui, né, que ela é guiada por GPS. Então, para a localização no campo, para a determinação
mais precisa de onde os dados foram coletados, nós precisamos do equipamento, né, GNSS, né, mais comumente para nós aqui um sistema baseado no GPS. Então vamos utilizar um receptor para nos dirigirmos até aquele ponto e aí, então fazer a coleta. Depois que tem os dados determinados daquela coleta, nós podemos gerar então os mapas, né, que são determinados a partir da interpolação de dados, né, com técnicas aí de estatísticas, né, geoestatísticas. Por fim, nós temos para determinação de grade amostral, né, então é o intuito dessa aula, mostrar como podemos gerar uma grade amostral utilizando um software SIG. Então, quero mostrar para vocês, né, para que vocês acompanhem essa prática, a geração de uma grade amostral no software QGIS. Então, para gerar uma grade amostral, nós vamos seguir uma sequência, né, essas 3 etapas, né, que seria para a determinação de um polígono, né, primeiramente estabelecer o polígono da área, a partir disso gerar uma grade, né, então nesse exemplo nós vamos fazer uma grade regular, tá? E por último, depois que você tem a grade estabelecida, nós podemos exportar para o formato adequado do receptor GNSS, né? Então nós temos uma série, né, uma grande quantidade de dispositivos, e esses dispositivos, né, como são de fabricantes diferentes, cada um vai ter características próprias, né, formatos próprios que vão trabalhar, né? Então de repente um receptor pode trabalhar com o formato shapefile, né? Outro receptor pode entender um arquivo CSV, que é um texto puro, separado por algum caractere, né, delimitador de dados. De repente pode aceitar um formato GPX, e outros têm formatos mais restritos, mais formatos próprios do fabricante. Então, há essas situações que devem ser observadas de acordo com o dispositivo que será utilizado, né? Até mesmo pode ser utilizado com aplicativos em smartphone, né? Então, seja no Android, seja no iOS, né? Então, existem aplicativos que permitem ler alguns arquivos, formato de dados, né, conhecidos. Então, também permitir essa navegação a campo, ok? Bem, agora então com o software QGIS, nós vamos começar a executar os passos, né, para criar a determinação da grade amostral. Então, como eu falei anteriormente, o primeiro passo é gerar o polígono, né, o contorno da área de interesse que nós vamos trabalhar. Então, estou aqui com o QGIS aberto, né, e para determinar qual a região de interesse, é importante ter uma camada para nos localizarmos. Então, para isso, pessoal, eu vou pedir para vocês instalarem um complemento que se chama Quick Map Services. Eu já tenho ele instalado aqui, né, mas vou mostrar como faz a instalação. Então, nós temos o menu complementos. Você vai procurar aqui por Quick Map Services, né? Então, pode selecionar ele aqui e pedir para instalar, né? Então, aqui vai ter o botãozinho para instalação. Concluiu, você pode fechar essa janela de complementos. Então, esse complementos do plugin, né, Quick Map Services, ele vai aparecer aqui no menu Web, Quick Map Services. Então você vai ter uma lista, né? Na verdade vai aparecer 2 itens apenas, que é o da NASA, né, o menu NASA e o OSM, ok? Então nós vamos inserir primeiramente outros recursos aqui para obtenção de camadas para colocar como fundo para o nosso trabalho. Então você vai vir aqui, ó, em Settings, ok? Settings. No último menu, na última aba, More Services, você vai pegar, vai clicar aqui, ó, em Get Contribute Pack, ok? Pode clicar aqui. O plugin vai fazer download dos demais desse pacote, né, com as camadas para apresentação no fundo. Você vai abrir aqui então o Web Quick Map Services, vai visualizar aqui, vai aparecer, vai visualizar os demais itens, né, que podem ser utilizados como fundo na sua área de trabalho. Então eu vou utilizar aqui, ó, no Google, e temos aqui o satélite, Google Satélite, tá? Então ele já vai aparecer, né, ficou aqui as camadas. E também temos aqui, ó, Web Quick Map Services Google Hybrid, tá? Então vou pegar aqui o modo híbrido, vou desabilitar o satélite. Muito bem, então eu deixei aparecendo aqui só o
modo híbrido, né? E vou começar a dar um zoom aqui pelo mouse mesmo, o botão scroll, né? E você vai localizar uma área de interesse. Então eu vou localizar aqui uma área, vamos dizer, próxima à Medianeira, na cidade de Céu Azul. Então está aqui Céu Azul, começo a dar o zoom e mover a tela. Muito bem, agora nós vamos adicionar uma camada, né? Então aqui pelo menu camada, criar nova camada Shapefile. Então você pode informar o nome do arquivo. Eu vou criar o nome do arquivo aqui dentro de um projeto, uma pasta que eu tenho já existente, certo? Onde eu salvei o projeto, e vou colocar aqui, nomear como polígono. Tá? Então vou salvar. Nós vamos colocar aqui o tipo de geometria, você pode determinar como polígono, ok? Aqui também o sistema de coordenadas, né? Então esse polígono nós podemos deixar com o EPSG 4326, certo? E nome do campo, aqui não vamos mexer nesse momento, né? Então só ok, beleza, camada vazia. Aqui embaixo nós temos o sistema de projeção, né, do nosso projeto, né? Eu vou mudar aqui para ficar como WGS84 padrão, senão fica vários tipos de sistema de coordenadas, né? Então, depois eu vou mostrar que um deles, né, nós vamos ter que trabalhar em métodos. Mais para frente nós vamos verificar esse detalhe, ok? Então vamos lá. Agora, nesse polígono, selecionando a camada polígono, você vai editar ela. Então tem esse botão do lápis, ó. Então clica aqui no lápis, certo? E esse outro botão que é o adicionar polígono. Você vai clicar nele, certo? E a partir daí você pode clicar em alguns nos locais, para determinação de polígono. Então eu vou começar a clicar aqui, ó, formar o polígono. Você pode usar a setinha do teclado para movimentar o fundo, né? Para conseguir visualizar corretamente a área que você tem que formar o polígono. Ok? Então vamos fechar aqui. Eu vou seguir na mesma linha aqui para formar meu polígono. Vamos contornando essa área de mata. Aqui tem a estrada. Então estou próximo do fechamento do polígono, né? Então quando finalizou, você está próximo a fechar, você vai clicar com o botão direito, ok? Ao clicar com o botão direito, o polígono é fechado e você pode dar o ID dele, identificar qual que é o ID, o campo que ficou na criação da layer, né? Eu vou deixar aqui como um, ok? Beleza. O QGIS mostrou o nosso polígono. Se começar a clicar aqui, né, ele vai começar a desenhar novamente. Você pode dar um ESC e ele cancela a edição do polígono. Se de repente errou, né, você precisa editar algum ponto, alguma coisa nesse sentido, ó, temos essa ferramenta, a setinha aqui para baixo, ó, ferramenta vértice. E aí você pode clicar em cima de um determinado ponto, ó, cliquei nele e vou clicar de novo onde eu quero que ele fique. Então vou clicar um pouquinho para baixo, ó, movimentou. Se você quer adicionar outros pontos, quando você colocar em um desses vértices, né, então você pode, ó, vai aparecer um xizinho, clica ali, que ele vai formar um novo ponto e você vai clicar na região onde você deseja que ele fique. Então vou clicar aqui, ó, mais ou menos, ó. Então gerou um novo ponto, um novo vértice. Aqui com esse outro vértice que é compreendido entre esses dois pontos, eu vou clicar nesse X e quero que ele fique aqui para cima. Ó. Então comecei a arredondar um pouquinho esse canto, a mesma coisa, clico aqui, ó, vou ajeitando. Então você pode, se quiser que os cantos não fiquem, que fiquem mais arredondados, né? Então você pode fazer esse ajuste no seu polígono, ok? Então vou deixar assim, finalizei. Agora você precisa salvar o polígono. Então tem aqui, ó, o botão, o disquete, né, com um lapisinho, que é esse botão para salvar. Então você vai clicar aqui em salvar, beleza, o polígono está finalizado. Vou sair do modo edição, clica no lápis de novo ali para sair do modo edição do polígono. Muito bem. Primeiro passo está pronto. Se você quiser deixar o fundo transparente, né, então você pode dar um clique duplo aqui no polígono. Você vai vir aqui em simbologia,
né? Então tem o preenchimento, está como preenchimento simples, clica aqui no preenchimento simples, você vai modificar aqui o estilo de preenchimento, ao invés de sólido, você vai colocar como sem pincel. Então pode aplicar, antes de aplicar, eu vou modificar aqui, ó, a cor do traço, que é a borda desse polígono. Então você pode deixar, eu vou colocar uma cor mais fácil de visualizar, um amarelinho aqui, né? Mais fácil de visualizar em cima da camada do fundo. Então, aqui, ó, vou dar um aplicar, ficou lá uma linha amarela, vou aumentar um pouquinho, vou colocar aqui como 1 milímetro, dá ok? Muito bem, lá no fundo já consegue visualizar. Ok, então esse é o nosso polígono da área. Salvar o projeto e vamos para a segunda etapa. Muito bem, com o nosso polígono formado, nós vamos para o próximo passo, que é a determinação da grade amostral. E para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que é a geração, né, para criar uma ferramenta chamada criar grade. Para encontrar essa ferramenta, você pode vir aqui em processamento, vai ser necessário abrir a caixa de ferramentas, né? Então vai clicar nessa primeira opção e vai abrir a caixa de ferramentas, né? A minha já está aberta aqui ao lado, né? E aqui nós temos várias ferramentas, você pode filtrar aqui, ó, digitar nessa busca como grade, né? Então já vai aparecer aqui, ó, criar grade. Então está dentro desse menu, né, criação de vetor, tem lá o criar grade. Então pode dar um clique duplo, vai abrir a janela para criação, né? Nessa janela, você vai... Bom, aqui no meu caso já está aparecendo um alerta, né, informando que o sistema de coordenadas está em graus. Então, é necessário ou mais adequado você utilizar um sistema de projeção que trabalhe em coordenadas em metros, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui, ó, a origem da grade, né, o sistema de projeção. Ó, você pode ver aqui no projeto, né, ele está o EPSG 4326, que é o WGS 84, trabalhando com latitude e longitude. Então, eu vou selecionar aqui, ó, nesse botão, seleciona SRC, você pode encontrar o sistema em UTM, né? Então, por exemplo, o fuso onde a área que você vai trabalhar está inserido. Então, aqui tem o sistema, pode filtrar pelos sistemas de projeção, né? Tem os diferentes fusos, né? Eu já usei aqui aquele que me interessa, né? Que é o TM Zona 22S, né? Então, 22 Sul. Então, ele está aqui. Eu vou selecionar ele. Opa, acabei fechando aqui. Vamos criar a grade novamente. Eu vou selecionar aqui, ó, como já está marcado, ó, já está aparecendo nessa minha lista dos últimos utilizados. Então, está aqui o TM22S. Vou selecionar ele, certo? Sumiu o alerta. Então, ok, vamos continuar. Tipo da grade. Eu vou criar uma grade de pontos. Então, aqui ponto, extensão da grade. Você vai selecionar aqui, ó, onde que essa grade vai ser criada, né? Então, em cima de qual layer, qual camada. Então, você pode clicar aqui na setinha para baixo e você vai encontrar nessa primeira opção, calcular a partir da camada, e aqui tem a lista de camadas disponíveis, né? Então, você vai selecionar o polígono. Seleciona o polígono e aqui o espaçamento horizontal e vertical. Então, nós vamos tentar fazer uma grade regular de 100 por 100 metros, ok? Então, você vai selecionar aqui, ó, 100 vezes, e aqui no espaçamento horizontal, e 100, né, 100 vertical, ok? Então, só dá um executar, dá um fechar. Então, eu vou desmarcar aqui o fundo, a camada de fundo, né, só para visualizar melhor os pontos que foram gerados, né? Então, essa foi a grade amostral gerada, certo? Então, alguns pontos ficaram fora, né? E outros estão dentro do polígono. Ok, então, o próximo passo é eliminar esses pontos que estão fora, né? Deixar nessa camada da grade somente os pontos dentro do polígono. Então, para isso, nós podemos utilizar aqui uma ferramenta que está no menu vetor, ferramenta de geoprocessamento, né? E temos aqui, ó, interseção ou o recortar, ok? Interseção, camada de entrada, você vai selecionar a grade, certo? E a camada de sobreposição, o polígono, ok? Então, o polígono pode dar um executar, fechou. Vou ocultar aqui, ó, vou esconder a grade e vai ficar aparecendo então só essa interseção. Beleza, então só os pontos que estão dentro do polígono, aquilo que realmente nos interessa, ok? Então essa é a nossa grade de interesse, né? Então essa camada aqui você pode apagar, essa que está mostrando os pontos fora do polígono, né? Então eu vou remover aqui, tem, ó, remover camada, não precisa mais. Okay? Essa aqui é uma camada virtual, uma camada temporária, né? Se você
fechar o projeto, ela deixa de existir. Então, depois nós vamos exportar ela, né, para, se precisar, posteriormente, a camada existe. Bom, o que a gente pode fazer? Você pode visualizar, vamos colocar uns rótulos, né, melhorar um pouquinho essa visualização. Vou dar um clique duplo aqui nessa camada, interseção, certo? Vou modificar o seu nome, ao invés de interseção, então você vem aqui, ó, fonte, vou colocar aqui, ó, grid 100 vezes 100 metros, ok? O sistema de referência, né, então está ali, ó, na UTM-22S, depois nós vamos exportar e vamos converter, né, para WGS84 latitude e longitude. Por enquanto, deixamos assim, ok? O marcador, então nós temos aqui o marcador, se quiser mudar o marcador, certo? Nós vamos colocar um rótulo, e esse rótulo, você pode colocar aqui, rótulo individual, só tem, tem alguns atributos, né, mas eu vou selecionar esse aqui, ID, e vou aplicar. Vamos ver como que vai ficar, certo? Então tem aqui a numeração dos pontos, né, 9, 10, 12, 13. Então você pode ver que não tem 1, 2, né, então começou a partir do 9. Isso aconteceu porque esse atributo ID, né, ele começou a contar a partir do primeiro ponto, e a partir do momento que foi removido, esse atributo ele continuou, né, não se alterou. Então nós vamos organizar a questão aqui dos IDs, né, renomear os IDs, né, para 1, 2, 3 e assim por diante, né, de forma sequencial, e eliminar alguns atributos que a gente não precisa. Então, aqui na tabela de atributos, você pode clicar nesse botão, né, tabela de atributos, e você vai entrar no modo edição. Pode clicar no lápis, e aqui então vai aparecer esse botão, excluir campo. Pode clicar aqui em excluir campo. Você vai selecionar quais os campos você deseja excluir, então vai selecionar, deixar apenas o ID e selecionar os demais. Eu vou eliminar todos, então a tabela estará esvaziada aqui. Ok, próximo passo é calcular novamente o ID. Então, vou abrir a calculadora de campo, certo? Nessa calculadora de campo, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, atualizar um campo existente, atualiza um campo existente, e o campo ID. E o valor, né, desse campo, você pode informar assim, ó, cifrão ID. Ok? Então, dá um aplicar. Olha lá, olhando aqui na coluna ID, né, então os dados já foram atualizados, né, então ID de 1 a 26. Então, aproveitando que estamos aqui na tabela de atributos, eu vou criar mais dois campos. Então, eu vou extrair da geometria de cada um dos pontos o valor de longitude e latitude. Então, você pode vir aqui, ó, abrir calculadora de campo. Nós vamos criar um novo campo. E o valor do campo vai ser X. Então, esse campo aqui, nós vamos determinar do tipo número decimal. Né? Você pode colocar aqui precisão, vamos colocar 10 casas decimais, né? E o valor dele vai ser cifrão X, ok? Aqui embaixo já está aparecendo, né? É o valor em metros, dá um aplicar. Então, olhando aqui, a coluna X já foi criada. Nós vamos criar a coluna Y também, então muda aqui para Y, número decimal, e aqui embaixo o valor do campo vai ser o que está na geometria Y, né? Coordenada Y. Dá um aplicar, pode dar um OK. Como dado OK, ele deu uma mensagem de erro, mas criou, né, então, as colunas. Muito bem, então temos ID X e Y criado. Ok? Nós podemos criar mais um campo, que é mais um atributo, que é o nome do campo. Então vamos abrir novamente a calculadora, certo? E a calculadora, nós vamos criar um campo assim chamado name. E esse campo ele vai ser do tipo texto. Então muda aqui para texto, string, e o valor dele vai ser o seguinte, nós vamos colocar entre aspas, P, e aqui mais o ID do campo. Então aqui embaixo já tem a pré-visualização, né? A primeira posição é o P1. Então dá um aplicar, ok. Ó, foi criado mais esse atributo com um rótulo, né? O nome do ponto. Então tá P1, P2 e assim por diante. Então vou dar um salvar, né? Salvou aqui, pode tirar do modo edição e fechar a tabela de atributos. Ok, mas aqui então já foi atualizado, né? Com base no ID 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, terminando no 26. Esses são os pontos da nossa grade amostral. Quiser, então vamos colocar a camada de fundo aqui, você pode ter noção onde os pontos estarão, certo? Então tem essa representação dos pontos da grade amostral. Esse aqui ficou um pouquinho, ficou estranho, né? Ficou em cima aqui
da divisa da área, então a gente pode até reposicionar ele. Se você quiser reposicionar, você pode clicar então na camada que é o grid, tá? Clicou aqui no grid, vem no lápis para editar, certo? E você, para mover o ponto, então você pode, vamos dar um zoom, e vamos pegar a ferramenta aqui, ó, nessa setinha para baixo, ferramenta vértice na camada atual. Clicou ali, clicou em cima do ponto, agora você clica onde você quer deixar ele. Então, vou deixar mais ou menos aqui, certo? Como você percebeu, né, nós criamos a grade regular, mas caso queira fazer ajustes, né, então você pode clicar no ponto e organizar esses pontos, né, tirar de curva de nível. Então, aqui nesse caso já estamos transformando numa grade regular. Ok, só mostrando para vocês, né, como movimentar o ponto. Não vou fazer a modificação em todos eles. Muito bem, vamos sair do modo edição. Vou salvar aqui, ó, clicar no botãozinho salvar para salvar essas alterações e posso sair do modo edição, tirar aqui. Beleza, estou no modo visualização da camada. Muito bem, e como eu comentei anteriormente, ó, essa camada de dados ela não está salva, é uma camada temporária. Ela será descartada se o projeto for encerrado, né? Se nós fecharmos o projeto. Então eu vou salvar com uma camada shape, ok? Então, botão direito em cima dela, tem aqui, ó, exportar, guardar elementos como, certo? E você vai selecionar aqui o formato. O formato será shapefile. Então, shapefile, nome do arquivo. Eu vou salvar naquela pasta do meu projeto, né? Então, está aqui. Vou dar um nome como grade amostral 100 × 100. E eu vou colocar aqui, ó, como WGS 84 lat long. Ok? Então, olhando para a camada, para o arquivo, já tenho algumas informações sobre ela. Salvar. Agora, você vai mudar aqui, ó, no source, né? Ela está em UTM, como ela foi gerada como UTM, né? Então, ela ficou marcada como UTM-22S. Você tem a oportunidade agora de mudar, reprojetar para outro sistema, para outro datum, né? Outro sistema de coordenadas. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou modificar, ao invés de UTM, eu vou colocar como WGS84 no EPSG 4326, que é o sistema latitude e longitude. Okay? Então, pode selecionar aqui, tá default project, né? Está pegando o projeto porque o projeto está como 4326 por padrão. Então, selecionei, certo? E aqui, então, tem os campos que eu desejo exportar para essa camada shape. Então, eu vou deixar todos marcados, certo? Aqui, o tipo de geometria, tá automático. Eu vou forçar aqui, ó, como ponto, né? Então, você pode forçar como ponto. E como tem muitos pontos, então você vai selecionar aqui, ó, forçar múltiplos, tá? Multitipos. Pode dar um OK, certo? OK. Muito bem. Aquele grid temporário agora foi transformado em um arquivo shape, salvo lá no projeto, né? Então, você pode abrir e trabalhar posteriormente com esse arquivo. Tá? Então, eu vou só esconder, ó. Veja que esse grid, tá? Ele está sendo mostrado lá e em cima tem uma bolinha vermelhinha que é da outra camada, certo? Então, deixa eu esconder aqui o Google também. Então, está lá, o mesmo ajuste agora nos rótulos, né? Eu vou fazer com essa grade amostral. Faltou um L agora que eu percebi, né? Eu vou colocar um rótulo, rótulos individuais. Eu vou colocar um nome, um name, para ficar P1, P2, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, vou colocar um tamanho 7 e colocar em negrito. Dá um aplicar, você pode ver que já ficou o rótulo aparecendo lá em cada um dos pontos, certo? Se você quiser colocar um fundo aqui, ó, vamos colocar um fundo, só desenhar fundo, ele já vai pegar o fundo branco. Se colocar a camada do Google no fundo, né, então facilita para visualizar o nome do ponto. OK. Vou só modificar, voltar ali na apresentação da simbologia, colocar um marcador, esse aqui, ó, dot white. Então vai ficar um pontinho branco, né, com um círculo, uma bordinha preta, né? Então essa é a identificação dos pontos. Perfeito? Eu quero abrir novamente a tabela de atributos dessa camada que nós exportamos. Tá? Então você vai vir aqui, ó, tabela de atributos, para visualizar os atributos. E olha só o que aconteceu. Pessoal, então nós havíamos calculado os campos x e y gerados como um novo atributo dessa layer, certo?
Só que o sistema de projeção que estava a geometria, as geometrias, né, era o UTM. Mas nós convertemos agora a geometria para latilongo, certo? Só que aqui como é um atributo separado que foi gerado com base na geometria. Então, ele não foi alterado. Ele não é alterado a não ser que nós façamos isso manualmente, né? Então, você pode fazer essa atualização aqui, ó, por meio da calculadora de campo, certo? Então, vou abrir a calculadora de campo e agora, ao invés de criar um atributo, eu só vou atualizar o x e o y. Então, você vai vir aqui, ó, atualiza campo existente. Então, nós vamos atualizar primeiramente o x, certo? O valor dele vai ser cifrão x. Então, ele vai pegar o x da geometria de cada uma das feições. Ó. Então, veja aqui que na feição P1 já tem uma pré-visualização, menos 53, tal. Então, essa é a representação do ponto 1 na longitude, certo? Pode dar um aplicar. Ó, veja que já alterou aqui na coluna de dados. Mesma coisa nós vamos fazer com o campo Y. Então, mude aqui, ó, selecione o campo Y e nós vamos atualizar com o valor de cifrão Y. Aqui a visualização, P1 é menos 25,11, tá? Então, está correto. Dá um aplicar, veja que já foi alterado, é isso que a gente precisava. Dá um OK, vou salvar e pode tirar no modo de edição. Então, está correto agora. O ID, XY em latitude, longitude e latitude e o rótulo, né, o nome do ponto. Foram criados então 26 pontos, né, dentro do polígono. Se a gente for por essa lógica de criar um ponto por hectare, é isso que a gente fez lá, 100 por 100 metros a distância, né, dos pontos. Vamos só dar uma conferida se está de acordo, né, para saber qual é a área desse polígono, nós podemos calcular, criar um campo aqui dentro da layer polígono e calcular a área desse polígono em hectares, certo? Então você vai selecionar aqui polígono e vai vir aqui na tabela de atributos, abrir tabela de atributos. Então tem o ID ali desse polígono 1, né? Como na criação nós determinamos esse ID. Você vai vir aqui, ó, no abrir calculadora do campo. Abrir calculadora do campo, nós vamos criar uma camada chamada área. Vou colocar aqui, ó, metros quadrados, certo? Esse campo nós vamos colocar como decimal, número decimal, né? E aqui o valor dela vai ser cifrão área, certo? Então aqui, ó, pré-visualização já está mostrando que é 285 mil metros quadrados, né? Então, vai dar um aplicar, ó, o campo foi criado lá em metros quadrados, né? Mas interessante é ver em hectares. Então, vamos só mudar aqui, ó, a área, em vez de M2HA, hectares, e aqui o área dividido por 10 mil. Então, nós vamos ter a área em hectares. Então, aplicar. Então, essa área tem 28 hectares, aproximadamente 28, quase 29 hectares, né? Pode dar um salvar esses atributos. Vou fechar a tabela de atributos. Então, se fosse pela lógica de criar um ponto por hectare, né, nós precisaríamos de mais 2 pontos, né? Então você pode adicionar manualmente, né, porque como nós geramos e naquele recorte, provavelmente ele tirou algum ponto que caiu em cima da borda aqui, né, e faltou. Então a gente poderia reposicionar e organizar essa grade para ter um ponto por hectare, né? Mas então ficou conforme o recorte com 26 pontos dentro desse polígono da área. Que o P25, ponto 25 também está bem na divisa, talvez, né? Então, interessante aqui reposicionar esse ponto para não ter tanta influência da bordadura do terreno para análise de solo. Ok? Então, vou salvar meu projeto e com essa grade amostral gerada, o próximo passo é fazer o envio, né, para o dispositivo GPS. Então, nesse caso, vai depender do formato que o GPS aceita. Então, tem GPS que trabalha com formato, como eu já havia comentado, aceitaria um shapefile, talvez GPX, CSV, WPT, né? Então, há uma série de formatos que vai depender do dispositivo receptor GPS. Então, vou exportar em formato, esses dados aqui em Shape, vou exportar para um formato de texto,
né, que é o CSV, ele é uma organização dos dados, né, linha a linha, onde cada ponto fica em uma linha, e a disposição dos atributos que estão dentro desse shapefile, ele é separado por um caractere, né, seja vírgula, ponto e vírgula. Então, por padrão, ele vai exportar e vai separar os atributos por uma vírgula. Depois nós vamos organizar esse arquivo. Então, para exportar em CSV, você vai clicar nessa camada da grade amostral, botão direito, então, exportar, guardar elementos como. E no formato, ao invés de shapefile, você vai selecionar aqui, ó, valor separado por vírgula, CSV. Selecionou o CSV, nós precisamos dar um nome para o arquivo. Então, nome para o arquivo, eu vou chamar aqui de grade amostral, vou colocar o L agora, que faltou antes, né? 100 vezes 100 WGS 84 lat long. A camada, então, vou deixar nessa projeção 4326 e os atributos para exportação, você pode selecionar todos, né? Ou eu vou deixar aqui, ó, eu vou tirar o ID e vou exportar o X, o Y e o nome do ponto, ok? Então, vou deixar essa informação. Tipo da geometria, ponto, forçar multipontos, pode clicar em OK. Então, esse conjunto foi exportado, né? Aqui nós não temos a visualização dele, mas se você for lá no explorador de arquivos, abrir a pasta onde está salvo o projeto, né? Então vou entrar aqui na pasta onde estou exportando, tem lá, ó, tem o arquivo chamado grade amostral 100 por 100, tá? Então está aqui o CSV, ó, exportou outro arquivo também, né? Mas esse aqui é o que nós queremos utilizar, o CSV. E esse CSV você pode abrir em algum software, né? Como Excel, LibreOffice Calc, você pode abrir até no Google Drive, na ferramenta de planilha, ou até mesmo com um editor simples, né, que tem no seu computador, como um bloco de notas, um bloco de Notepad++, um Visual Studio Code, né? Então eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, no bloco de notas, né? Então, botão direito, tem aqui, ó, abrir com, escolher outro aplicativo. Então você pode encontrar aqui o bloco de notas, né? Se não tiver, vai ter que localizar no Windows, ou é mais fácil de repente fazer isso aqui, ó, bloco de notas, abrir o bloco de notas e arrasta o arquivo para cá, para dentro dele, né? Ou vai no arquivo abrir e acha o nome do arquivo CSV. Então está aqui, ó, grade amostral, certo? Temos as colunas X, Y e name, tá? Então o rótulo inicial, nome dos atributos, e aqui o valor linha a linha, né? Representando cada um dos pontos. Primeiro ponto, né? Então está na coordenada X e Y e o nome dele, certo? Assim até o 26. Alguns softwares de GPS precisam importar, né? Talvez você precise fazer alguma organização nesses dados, no formato que eles estão apresentados, né? Então, aqui, ó, nós temos a separação de decimal no formato inglês, tá? Então, que está utilizando o ponto. Se nós utilizarmos aqui no Brasil, né, no idioma português selecionado no seu computador, talvez tenha que fazer o ajuste, né, convertendo, ao invés de, substituindo o ponto para a vírgula. É o caso do software da Trimble, que eu quero mostrar para vocês, né, que está instalado no meu computador, para fazer o upload para o receptor GPS. Então, nesse caso, pessoal, eu vou ter que converter aqui de ponto para vírgula. Ou a opção tem uma outra opção, né, que é mudar no sistema operacional, ao invés de você utilizar o separador ali de decimal ponto, vírgula, né, usar como ponto. E aí, então, o software da Trimble, que eu vou utilizar para fazer essa demonstração para vocês, ele já vai entender o arquivo, né, com o separador de decimal correto. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte: como a vírgula também é utilizada para separador de atributo, eu vou fazer uma substituição de vírgula para ponto e vírgula. Então, primeiramente, eu vou vir aqui em editar, substituir, vou substituir o que é vírgula para ponto e vírgula. E vou clicar aqui, ó, substituir tudo. Ok, então, ó, o que era vírgula virou ponto e vírgula. Agora, próximo passo é substituir,
Vou substituir tudo que é ponto para vírgula. Então, substituir tudo. Então, ficou agora corretamente, ó, 53,8361,25,11. Está no formato português. Arquivo, salvar. Então, vou salvar a grade, certo? Aqui, ó, ele está mudando para TXT, então você pode ir em todos os arquivos e seleciona o arquivo CSV, né, que estava trabalhando. Grade amostral, salvar. Substituir arquivo existente? Sim. Muito bem, então o arquivo foi salvo. Ok, então assista o próximo vídeo dessa série, onde eu vou demonstrar como enviar uma grade amostral, essa grade amostral que fizemos no software QGIS, e agora então converter para um formato de receptor GPS, né, e fazer o seu envio para depois trabalhar a campo. E assim nós encerramos nossa aula sobre a criação de grade amostral no software QGIS. Valeu, pessoal, até a próxima!